Olá, dando continuidade ao nosso mini curso sobre o serviço público do Brasil, na verdade uma breve história, muito resumidinha, mas dá uma ideia muito boa para você de como aconteceu e onde chegou o serviço público do Brasil que nós conhecemos hoje, tá ok? Vamos dar continuidade, falamos no curso anterior, no mini curso anterior, no vídeo anterior, na verdade, a Constituição de 1824 e 1891. Obviamente que nós estamos aqui utilizando a Constituição como norteador para nós entendermos como evoluiu o serviço público no Brasil e como participou e como se construiu o serviço público e o servidor público dentro das cartas magnas do país. Tá ok? Então, fechamos 1891, vamos começar nesse vídeo, vamos falar da Constituição de 1934. Nós havíamos falado no início do nosso minicurso que de 1808, foi o recorte que nós utilizamos, até 1934, essa Constituição que nós vamos falar hoje, esse gap de tempo aí gigante de mais de 100 anos, o servidor público foi preterido, o serviço público foi bem desorganizado, não existia uma organização formal. Mas em 34 isso mudou. Por exemplo, em 1934, o termo concurso surgiu pela primeira vez efetivamente no texto da Constituição, artigo 170, parágrafo 2º, nessa Constituição de 1934. Essa Constituição previa que a primeira investidura nos postos de carreira das repartições administrativas e nos outros demais órgãos que existiam naquela época, deveria ocorrer de maneira objetiva, através de concurso de provas ou títulos. Então começa agora, efetivamente, o serviço público no Brasil institucionalizado, ok? Em 1936, logo depois da Constituição, 2 anos depois, a lei número 284, ela criou, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Conselho Federal do Serviço Público. Esse conselho foi muito importante e depois dele, um pouco tempo depois, ele deu origem a um outro órgão chamado DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Esse continuando com o conselho, subordinado à presidência da República. Okay? Esse órgão foi muito importante na história do serviço público e do servidor público no Brasil. A Constituição de 1934 conferia estabilidade aos funcionários públicos que contassem 10 anos de efetivo exercício, prazo que foi reduzido depois para 2 anos, no caso dos admitidos por provas e concursos. Ou seja, a estabilidade também aparece agora de maneira objetiva para o funcionalismo público. Então, 1934 já fala de estabilidade para o funcionário público. Para que ele conseguisse adquirir essa estabilidade, ele precisaria contar 10 anos, caso tivesse entrado por aqueles apadrinhamentos que nós falamos no vídeo anterior, ou 2 anos, caso ele tivesse sido admitido no serviço público através do concurso público. Ok? Bom, vamos ver agora a Constituição de 1937. Veja bem, 34, 37, um pouco mais de 3 anos, uma nova Constituição. Por quê? Porque houve uma grande modificação no Estado brasileiro. Deixou de ser democrático e passou a ser uma ditadura, tá certo? Getúlio Vargas dá um golpe e assume o poder agora definitivamente como um ditador. Então, faz uma nova Constituição para se adequar aos interesses daquela época, os seus interesses pessoais especialmente. Então, em 1937, também continuou, porque ele começou isso em 34, também continuou em 1937, na Constituição de 37, o artigo 156 manteve a questão da estabilidade, do concurso, da prova de títulos, tá certo? Manteve a estabilidade em 2 anos, para você adquirir estabilidade naquela época, 2 anos. Na Constituição de 1937, também existia uma previsão para a criação desse conselho, ou seja, ele ratificou a criação do DASP na Constituição de 1937, ok? Qual era o objetivo do DASP, do Conselho e do DASP? Era racionalizar o serviço público no Brasil, promover uma seleção e aperfeiçoamento do pessoal e também construir e diminuir os
as influências políticas dentro do serviço público, no ingresso do serviço público, né? Especialmente as ingerências político-partidárias, tá certo? Então, essa Constituição de 34 e reforçada na de 37 também se preocupou com essa questão da influência dos políticos, especialmente política partidária, dentro da indicação para o serviço público, né? Ocupação de cargos públicos, tá ok? Então, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, criado pelo Decreto-Lei, na verdade, 1713 de 1939, que foi inspirado nas técnicas mais avançadas de países desenvolvidos sobre o funcionalismo público. Nessa lei, havia uma previsão de uma organização em carreiras dos funcionários públicos. Existia continuamente, né, vocês perceberam, desde 34 isso continua, a obrigatoriedade de concurso público na primeira investidura de cargos públicos. Veja bem, primeira investidura, quando você entrasse naquela época no serviço público, você poderia fazer um concurso interno para você ascender de carreira e até mudar de carreira. Isso hoje em dia não é mais permitido, tá certo? Existia também a preocupação de se fazer promoções por antiguidade, isso vocês conhecem bem, e por merecimento. Vejam bem, o mérito aqui já era pensado, na verdade. Hoje nós estamos vivendo no Brasil, 2020, se discute também a volta dessa questão. Então já estava previsto a essa época, ok? Também o estágio probatório foi colocado, né? E o regime de tempo integral para exercício de alguns determinados cargos. Então perceberam que 34 e 37 foram muito importantes para que se fizesse realmente uma profissionalização do serviço público no Brasil e retirasse a influência política desse acesso especialmente, ok? Também o concurso público não era aplicado para cargos isolados, ou seja, existe uma brecha onde não havia uma carreira organizada, poder-se admitir funcionários sem concurso público, tá certo? Por exemplo, os contratos temporários de administrações, algumas autarquias permitiam que isso fosse feito, ok? A reforma administrativa, então, operada pelo governo Vargas, criou-se, né, a partir de uma tentativa de substituição do modelo patrimonialista da administração pelo burocrático. Patrimonialismo, ou seja, o gestor é quase um proprietário, né, das coisas do Estado. Aquela questão do apadrinhamento, ok? Então, nessa tentativa varguista, nesse período todo dele de 34 até 46, vocês vão ver isso, ele vai tentar fazer essa modificação, ok? Muito bem, vejam bem esse quadro aqui, que vocês vão entender direitinho como é que funciona isso. Olha aqui. Foi criado, então, pensando nessa gestão mais moderna, criou-se um formalismo, uma legislação, os quadros de carreiras, a impessoalidade, nenhuma indicação política, o profissionalismo, a capacitação do servidor público foi influenciada fortemente nesse período, a meritocracia, questão que nós falamos agora há pouco, né? E a racionalização de alguns procedimentos e a hierarquia que passou a existir a partir dessa época. Veja como foi muito importante esse período varguista para o desenvolvimento do serviço público e também da valorização de servidores públicos, tá certo? Então o critério também de concurso, ele era extremamente importante, porque ele permaneceu nessas duas constituições, ele foi reforçado nessas constituições, né? Mas entendam, para a primeira investidura do cargo público, tá certo? Tá ok? Muito bem, esse foi o nosso vídeo de hoje. Aguardo você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Servidor Público TV, ative as notificações, fique sabendo tudo sobre o universo do servidor público. Importante, utilize as nossas redes sociais e dê suas sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no nosso canal, tá ok? Clique no card aqui do lado e continue assistindo esse mini curso. Aguardo você no próximo. Tchau!